Neste momento vamos iniciar um novo vídeo. Eu continuo pedindo a você para se inscrever, você que não está inscrito. Ajude-nos a levar a outros esses conhecimentos, essas palavras. Ative o sininho, dê o seu like e assim nós estaremos juntos levando esta palavra a outros. Este momento eu quero falar sobre gratidão. E é algo que nós devemos sermos gratos. E eu quero começarmos lendo o livro de Colossenses, capítulo 3, verso 16 e 17, que diz o seguinte: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros com palavras, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Tudo que fizerdes, fazei, por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aqui o apóstolo está descrevendo para que nós sejamos gratos ao Senhor. E tudo que nós fizermos, nós devemos fazer em nome do Senhor, dando por ele graças, ou sendo grato pelo que ele tem nos feito, cantando hinos espirituais ao Senhor, vindo de nossos corações. Então, isto é o que o apóstolo está nos exortando. Mas nós vamos para o livro de Lucas, capítulo 7, e verso 41 a 50, quando Lucas descreve que o Senhor entrou em uma casa de um fariseu, e diz que ao entrar ele entrou também uma mulher, e esta mulher eles demonstraram reconhecer ela como uma grande pecadora. E diz que o Senhor propôs uma parábola para o fariseu que ali estava, perguntando e dizendo a ele que tinha um credor, e este credor tinha 2 devedores. Ele devia 500 dinheiros e o outro devia 50 dinheiros. E ele perguntou para ele quem, e perdoando a ambos, foram perdoados daquilo que a sua dívida. Ele perguntou quem mais o ama, mais o amava. Disse ele, o Simão respondeu: eu tenho que é o que mais devia. Então disse ele, o Senhor a ele. Ele avaliou muito bem e disse, apontando para aquela mulher, dizendo: vedes que eu entrei em tua casa, tu não deste água para os meus pés, para lavar os pés, e esta mulher que ele julgou ser pecadora, disse que ele, dizendo que ela, desde que o momento em que ele entrou, diz que ela com as lágrimas, ela lavava os pés do Senhor e enxugava,
regava os pés, enxugava com os cabelos. E disse ele: eu entrei na tua casa, tu não me deste ósculo, e esta mulher não cessa de beijar os meus pés. Esta mulher não para de beijar os meus pés. Então, o Senhor demonstrou ou exortou o fariseu, o religioso, mostrando que ela considerava a pecadora, amou muito mais a ele, demonstrou gratidão pelo que ele estava fazendo por ela e disse: portanto, esta mulher, que é considerada maior pecadora, portanto eu digo a ela, seus pecados está perdoado. Louvado seja o nome do Senhor. Ela demonstrou mais gratidão do que o fariseu, que parecia ter pouco pecado, mas ela, como era muito mais pecadora, diz que amou o Senhor de toda a sua alma. Então, olhando para Lucas, ou seja, para Lucas 10, 30 a 34, diz que o Senhor conversou, teve um diálogo com um doutor da lei, e diz que propôs também uma parábola. E esta parábola ele disse a ele que descia de Jerusalém para Jericó um homem ao descer. Diz que caiu na mão do salteador e eles espancaram a ele, espancando, deixando quase morto aquele homem. Tiraram tudo o que ele tinha, levaram o que ele tinha. E diz que deixaram abandonado, quase morto. E diz que por acaso passava um sacerdote, e este, ao ver a ele, passou de largo e foi embora. Também veio um levita, e do mesmo modo, ao olhar e ver, diz que ele também passou de largo e foi embora. Ali diz que vinha um samaritano, um homem que se considerava um homem era um homem pecador, era um homem que não tinha prestígio perante a sociedade, não era bem recebido, mas diz que quando ele viu a ele, diz que ele moveu-se de íntima compaixão. Mover de íntima compaixão é sentir a dor do outro, é sentir a necessidade do outro, é fazer pelo outro aquilo que eu faria por mim, então eu estaria fazendo pelo outro. E diz que assim o samaritano diz que tomou os primeiros precauções, diz que ele amarrou, untou ele com óleo e com azeite, e diz que também colocou na sua cavalgadura, e diz que levou para uma hospedagem e cuidou dele. E ali, o que nós vimos? 2 religiosos e um doutor da lei agora estavam ali, e o Senhor exortando. Quem foi mais grato? Quem teve gratidão? Ele perguntou quem foi o seu próximo para o doutor da lei.
E disse ele: é o que o socorreu, o que estendeu a mão, usou de gratidão, socorreu aquele homem. Disse ele: julgaste bem. Disse: vai, faz o mesmo. Porque o sacerdote, o levita, eles foram ingratos. Aquele homem desprezado na hora que ele mais precisava. Então nós vimos estas parábolas, Jesus sempre exortando o religioso, que era o homem que deveria dar o exemplo àqueles outros. E o samaritano é o que prestou socorro. E ele disse: nós devemos fazer o mesmo. Estas parábolas que fizemos, agora que estudamos, eu quero fazer uma parábola também. Conta-se a história de uma jovem que necessitava, que foi à procura de um trabalho. E diz que quando ela chegou na empresa, à procura do trabalho, e no momento que ela se dirigiu para um lugar para buscar sustento, ela não tinha recurso para ela poder se alimentar. Um senhor daquela empresa, ao olhar para ela e ver a sua necessidade, diz que ele prestou socorro, prestou gratidão a ela e providenciou alimento para ela. Diz que a jovem, ela entrou na empresa e diz que ela cresceu dentro da empresa e desenvolveu tanto, e diz que ela chegou a ser a proprietária daquela empresa, de tanto que ela evoluiu dentro da empresa. Aquele funcionário perdeu o emprego, e ao perder o emprego, diz que tudo foi caindo. O que ele possuía, ele perdeu tudo, e ao perder, diz que ele tornou um mendigo. E diz que a jovem, agora bem-sucedida, diz que ela se dirige ao restaurante para se alimentar. E quem ela encontra? Encontra aquele funcionário que um dia usou de gratidão para com ela, usou de misericórdia para com ela. Estava esperando que alguém lhe ajudasse. E diz que ela dirigiu-se a ele, e ao dirigir-se a ele, diz que levou ele, o alimentou, e além de alimentar, agora ela levou, colocou ele de volta no seu trabalho. E diz que aquele homem que agora tinha um dia tratado ela, agora ela substituiu ou trouxe de volta para o seu lugar que ele tinha perdido, e agora ela usou do que? De gratidão para com ele. Isto é gratidão. E nós éramos os mendigos, e quando nós outrora perdemos o lugar que era o que nós vivíamos e deveria andar e viver sempre nele,
diz que o Senhor Jesus, Ele pagou o nosso preço e nos habilitou e colocou de volta no nosso lugar. Vamos agora pensar nesta situação e vamos conhecer, saber o que é ser grato a alguém que algum dia fez por nós. E isto, Cristo foi que fez pela minha vida e pela vossa vida o que ninguém poderia fazer. E Ele fez. E agora o que seremos para Ele? Que gratidão estamos expressando a Ele para demonstrar que nós o amamos como um pecador, como aquela mulher que mais amou, porque mais pecado tinha, mais amava o Senhor. Sejamos estes que também saberemos ser grato ao Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos anime. E eu continuo pedindo, não se esqueça, se inscreva, nos ajude e vamos levar esta palavra a outros como gratidão, porque recebemos do Senhor. Que Deus os ajude. Em nome de Jesus. Amém.